Diego Aguirre já está começando a ficar pressionado no cargo. São 3 derrotas e 1 vitória. E agora, o Santos está nos seus preparativos finais para o jogo de amanhã contra o Cruzeiro, e um jogo que pode definir também o futuro do próprio Aguirre. O futebol é resultado, e o Santos precisa de uma vitória em casa se ele quiser continuar brigando para sair dessa situação. Talvez uma vitória possa fazer com que o Santos saia da zona de rebaixamento, dependendo do jogo do Bahia. Dependendo dessa combinação de resultados, o Santos pode começar a respirar no campeonato. Essas e outras informações você fica sabendo aqui no seu canal Santos Futebol Arte, o canal do torcedor santista. E antes de darmos início a este conteúdo, eu peço que vocês possam curtir, compartilhar, se inscrever em nosso canal, ativar o sininho de notificações para que este conteúdo possa chegar ao maior número de torcedores do Peixe, para que assim você possa sempre estar bem informado e bem atualizado com notícias diárias do nosso glorioso Santos Futebol Clube. O jogo de amanhã é muito importante. A Vila estará lotada, os ingressos se esgotaram poucas horas depois da liberação para a compra dos ingressos, e o Santos vai ter casa cheia, vai ter a torcida apoiando desde o início. Vamos ver novamente ali o corredor de fogo, a torcida apoiando, as organizadas apoiando, desde antes mesmo da chegada dos jogadores. Toda essa festa e essa pressão contra o adversário, contra o Cruzeiro, que não vem bem no campeonato, é também um forte candidato a brigar pelas últimas posições, já está alguns jogos sem vitória e vai se ver num caldeirão jogando com um Santos também pressionado por resultados, porque 2 dos seus últimos jogos o Santos vem de 2 derrotas, inclusive o último em um confronto direto contra o América Mineiro. O Santos teve muito tempo de treinar ao longo desses dias por conta da data FIFA. O Diego Aguirre treinou com 3 zagueiros, treinou com 3 atacantes numa formação no 4-3-3, treinou na lateral direita ou nas alas com Caissara, com Joaquim, com Lucas Braga, testou um meio com Nonato, a grande possibilidade do Nonato jogar essa partida, já que o Rincon voltou agora de viagem por conta da data FIFA, e ele participou do primeiro jogo da Venezuela. No segundo jogo ele não começou como titular, ele foi poupado, então também tem que ver a situação física do Rincon, se ele vai ter condições realmente de jogar. Então existe uma probabilidade muito grande do Nonato fazer a posição do Rincon, e aí ele vai no meio de campo com Fernandes, com Jean Lucas, e o Santos pode atuar num 4-3-3 ou num 3-5-2. Nesse último treinamento também de hoje, ele testou o Morelos com o Marcos Leonardo. Existe uma probabilidade muito grande do Morelos, independente da formação tática que ele optar, existe uma possibilidade muito grande de o Morelos jogar e começar desde o início do jogo. Possivelmente ele não aguente jogar os 90 minutos. Tem um fato curioso que tem sido comentado pelos jornalistas, é que o Morelos, ele não tem feito, em todos os seus últimos jogos, ele não participa os 90 minutos. Ele sai antes. Então ele joga 60 minutos, 70 minutos, mas ele não fica até o final da partida. A gente só vai conseguir ter uma noção melhor agora com a chegada dele, com a participação dele nos jogos daqui para frente. E entender o porquê que isso acontecia. Ele explicou, inclusive na sua coletiva, que o seu último ano no Rangers não foi muito bom. Apesar de ele não ter participado de todos os jogos, ainda assim ele fez 12 gols e deu boas assistências. O número não é ruim, é que comparado aos números que ele tinha anteriormente, os números eram muito bons, mas ele explicou que ele teve um problema sério de lesão no quadril, isso acabou fazendo com que ele não tivesse um bom ano, teve que participar de menos jogos,
e isso pode ter sido uma das causas, né? A gente vai entender agora, ele está 100% recuperado dessa lesão, e a gente espera que ele tenha um futuro brilhante no Santos. É um jogador de 27 anos, tem ótimos números, jogou Champions League por alguns anos, então ele tem muita experiência, é da seleção da Colômbia, tem uma média de um gol a cada 2 jogos, dá boas assistências, é um jogador que parece, pelo menos pelo seu histórico, que já é um jogador mais preparado do que o Marcos Leonardo, porque também tem 27 anos, já tem muito mais experiência internacional, já jogou por mais de um clube fora do seu país de origem, então ele é um jogador que tem muita experiência, ele gosta de chegar para finalizar, ele se posiciona bem, ele faz muitos gols, dá muitas assistências, como ele mesmo disse, a posição preferida dele é como 9. Nessa posição a gente já tem o Marcos Leonardo e tudo indica que o Marcos Leonardo vai continuar no time. Então o que vai acontecer é aproveitar ali o Morelos para jogar junto com o Marcos Leonardo, jogar como um segundo atacante, vir de fora muitas vezes pelas pontas. Então ele vai, como ele também já desempenhou essa função, e o Aguirre vai obrigatoriamente ter que colocar os 2 jogadores juntos, porque primeiro que não dá para tirar o Marcos Leonardo, e segundo que a gente tem que ter mais qualidade, então é jogar o Marcos Leonardo junto com o Morelos. Nas outras opções que o Aguirre testou, também testou no ataque com o Aguirre, testou esse trio de ataque também desses jogadores, então tem várias possibilidades que podem ser utilizadas, né? Se ele vai realmente entrar com 3 zagueiros, agora ele já esboçou no último treinamento um time diferente, com 2 zagueiros, então assim, ele tem testado bastante, isso é importante, porque de acordo com a maneira como for caminhando o jogo, ele vai ter possibilidade de tentar mudar a equipe. Tem o Maxi Silveira também, um jogador que também na sua coletiva disse que é um 9, mas também consegue fazer outras funções no ataque, e é assim que o Aguirre muito provavelmente vai aproveitá-los, tanto ele quanto o Morelos. No caso do Marcos Leonardo estar no time, é provável que eles atuem mais pelas pontas, que eles saiam mais para buscar o jogo, e fique o Marcos Leonardo mais fazendo realmente a posição de 9, que é a posição dele. Então o Santos, né, treina bastante, tem treinado em 2 períodos, tem feito diversos testes. Nesse último treinamento, o Júnior Caissara é o titular, então pode ser que a gente veja o Júnior Caissara ao invés do Lucas Braga, que também foi testado ao longo dos últimos dias. Então é um Santos que precisa do resultado. O Aguirre está pressionado, porque futebol é resultado, né? Não é... a gente pode ter visto em alguns momentos, como com a vitória contra o Grêmio, ou mesmo com a derrota com o Atlético Mineiro, que o Santos teve em alguns momentos e poderia até ter empatado ou virado o jogo, a gente viu um time mais organizado. Mas o futebol, ele é resultado. E como que vai ficar o Aguirre? A gente nem pode pensar numa situação que não seja os 3 pontos, mas e se o pior acontecer? O Aguirre vai conseguir se sustentar no cargo sem resultados? A gente espera que sim, porque se o Aguirre ficar até o final do campeonato é porque o Santos conseguiu se salvar. Se ele não ficar é porque de fato os resultados não aconteceram, e o Santos já tem um plano B, ele não vai contratar outro técnico até o final desse campeonato, independentemente do que aconteça. Ele já trouxe o Marcelo Fernandes, que é para fazer esse trabalho de comissão técnica fixa do Santos, porque ele tem um bom trabalho de vestiário, um bom relacionamento com os jogadores, e também para ficar ali numa posição, olha, se não der certo, é o Marcelo Fernandes que entra. E aí ele vai fazer aquele arroz com feijão, como ele já atuou, né, sendo técnico interino do Santos, inclusive conquistando um campeonato paulista. Então, o Santos precisa fazer de qualquer maneira o resultado. A torcida vai pressionar desde o início do jogo, vai cobrar garra dos jogadores, que a gente não tem visto essa mesma garra fora da Vila Belmiro. Vimos no último jogo na Vila, que saiu com vitória do Santos, e esperamos que a gente possa ver essa mesma garra.
O time tem que encarar esse jogo como uma final, porque a gente está perdendo oportunidades de confronto direto. E depois vai ser muito mais difícil. O campeonato vai afunilando. Se o Santos ganhar do Cruzeiro, o Cruzeiro fica muito próximo da zona de rebaixamento. E aí fica mais fácil de colocar o Cruzeiro numa maior crise. Como o próprio Bahia. Se o Santos ganhar e o Bahia perder, o Santos passa o Bahia. Então não fica só o Santos brigando. Agora, se o Santos perde, ele continua numa briga com o Bahia. Mas se o Santos perder e o Bahia ganhar, e o Bahia vai jogar em casa, ele pode abrir uma distância do Santos. Aí vai ficar muito complicado. Mesmo sabendo que depois é o confronto direto contra o próprio Bahia, mas dependendo dos resultados, se o Santos não fizer sua parte, ele vai ter que ganhar fora de casa, e ainda que ganhe, ele não vai passar. Então, assim, o Santos ele tem como esses 4 próximos jogos, incluindo o que passou, como finais. Ele já perdeu a primeira, ele não pode perder mais. O número que eu acredito que seria ideal nesses 4 próximos jogos, né, agora 3, porque já foi esse com o América Mineiro, é que o Santos fizesse pelo menos 9 pontos, pelo menos. Então, se ele já perdeu o primeiro, ele precisa conquistar esse resultado, porque aí são confrontos diretos, vai colocar esses outros times em crise e tem que continuar fazendo o resultado em casa. Como um conteúdo que eu gravei há uns dias atrás, a única saída que eu consigo ver para o Santos sair dessa situação é conquistando os resultados dentro de casa. Porque fora de casa vai ser muito difícil. Se o Santos contar com o restante dos jogos fora de casa, com 2 empates e 1 vitória, ele tem que levantar as mãos para o céu, porque já vai ser um grande feito. E aí, se ele conquistar os resultados em casa, ele consegue se livrar. Ou talvez, se ele só conseguir os resultados dentro de casa, ele já consiga. A gente tem um número mínimo ali, mas o campeonato está tão disputado que pode ser que outras equipes consigam se salvar com menos de 46 pontos. O campeonato está bem disputado, né? É que o Santos não consegue engrenar uma série de vitórias, mas se o Santos engrena ali 3 vitórias, ele já começa a pensar em outro campeonato. Só que a gente sabe que não dá para pensar nisso, né? A equipe está se reestruturando, fez diversas contratações, jogadores que ainda a gente não sabe se vão dar conta do recado. Vão precisar, pelo menos num curto espaço de tempo. Então, foi um período de contratações bem melhor comparado ao que foi desde o início da gestão Rueda, mas são contratações que vão demandar tempo. E a gente vai saber, com o passar do tempo, se realmente acabou dando certo, né? Se teve tempo hábil do Santos conseguir se reerguer no campeonato. A gente espera que sim. Por isso que a própria situação do Morelos é praticamente certa dele já jogar o próximo jogo. Porque o Santos não pode esperar, ele precisa dos resultados. Só que a gente sabe que às vezes para o time entrosar, entender a ideia do técnico, jogadores novos que entram, para uns conhecerem os outros, vai precisar de alguns jogos. Então a gente vai ter que contar também com o fator sorte, né? Tem aquele jogo que a bola não entra de jeito nenhum. E a gente não pode pensar nisso nesse momento de forma alguma. O Santos tem que tentar sair com um resultado favorável já no primeiro tempo, para não ser aquele sufoco no segundo tempo. Porque a equipe está visivelmente abalada emocionalmente. E o Santos precisa fazer o resultado o quanto antes para tentar fazer com que esse fator não pese num segundo tempo. Nós não vamos ter o Soteldo, que inclusive fez boa partida no último jogo contra a Venezuela, não atuou no primeiro, mas atuou no segundo, como titular, e fez boa partida, e agora ele vai cumprir a punição, vai ser julgado, possivelmente vai pegar um gancho de 6 jogos, então a gente vai ver o Soteldo por poucos jogos, não vai poder contar com ele, e a expectativa é que possa contar com esses jogadores que chegaram, mas a gente sabe também que tem todo um processo de adaptação, e torcer para que esse processo de adaptação seja rápido, com que os jogadores também possam entender a ideia do Aguirre, para conseguir colocar em prática. O último jogo que o Santos perdeu, né, para o América Mineiro, até de forma vexatória,
o Aguirre disse que a equipe não conseguiu aplicar em campo nada do que foi treinado. Então não conseguiu fazer nada do que foi treinado. Então a gente espera que haja um desempenho muito melhor, uma equipe mais compacta, que independentemente da formação, que o Santos seja ofensivo, que ele possa criar boas jogadas, que tenha ligação do meio-campo, não aquela ligação direta, não aquele cruzamento, né, por cruzar, e sim ter uma equipe mais bem postada, uma equipe que parte para cima do adversário, está jogando em casa. O Santos tem que jogar a vida nesse jogo, né, porque é a vida do Santos, né, é o momento que o Santos precisa ganhar para começar a sair dessa crise. Porque se não ganhar esse jogo, o futuro do Santos ele depende muito disso. Ah, mas o campeonato é longo, muitos podem dizer. O próprio Rueda pode dizer, o Santos não cai. Mas a gente tem que ver isso na prática. Porque se ele não ganhar de um confronto direto, e se perder, o Cruzeiro vai se distanciar. E vai estar fugindo dessa situação. Uma derrota para o Santos pode custar uma diferença de até 5 pontos para o próximo. No caso, o Bahia. Se o Santos perde, o Bahia ganha. Então o Santos precisa ganhar, fazer a sua parte. Se o Bahia perder ou empatar, dependendo da situação, o Santos pode ultrapassar. Apesar que o Santos, no saldo de gol, ele está muito ruim. Ele teria que torcer por uma derrota do Bahia. O empate, eu acredito que não seja suficiente, porque o saldo de gols é muito ruim. O Santos tomou algumas goleadas nesse campeonato. E isso contou, né, como um fator negativo. Isso é um outro fator que seria importante o Santos ganhar com uma vitória maiúscula. Tentar fazer 2, 3 gols, diminuir essa diferença. Porque o campeonato vai afunilando e muitas vezes o que vai diferenciar um time de outro para sair do rebaixamento, né, é esse fator. Às vezes um saldo de gol, um número de vitórias. Então o Santos precisa fazer o resultado. Antes de torcer por qualquer outro resultado, porque não adianta só a gente torcer por outros resultados e a gente não fazer a lição de casa. Então precisa ser feito a lição de casa. O Santos precisa vencer. O pensamento tem que ser esse do começo ao fim. A torcida tem que apoiar, tem que cobrar, né, quando tem que ser cobrado, depois do jogo, mas tem que apoiar o jogo todo. O Santos precisa obrigatoriamente sair com esse resultado. E eu espero que o Aguirre possa ter vida longa no Santos. A gente tem que torcer para que o treinador dê certo, porque quando o treinador sai, começa um novo trabalho, começa uma nova filosofia. O Santos não tem tempo para isso, né? Se o Santos optar por trocar de treinador, se for um trabalho que, né, seja analisado no final do campeonato, mesmo que o Santos se salve, faltou isso, faltou aquilo, vamos reformular, tudo bem, né? Mas que o Santos consiga conquistar os resultados e manter o técnico pelo menos até o final desse campeonato. Para aí sim, um novo técnico, uma nova filosofia, um novo trabalho, novas contratações, nova gestão, né? O Santos precisa de muita mudança, mas esse momento agora é de apoio, ele precisa fazer o resultado. Então é isso, pessoal, vamos ficar ligados para novas informações, novos conteúdos, ative o sininho de notificações, que a qualquer momento eu trago informações aqui para vocês. E vamos torcer para que o Santos possa conquistar os 3 pontos nesse próximo jogo, tá certo? Então um abraço a todos e até a próxima.